Irmãos, para nós é um privilégio, né, estarmos aqui numa igreja, num sábado, onde nós temos em conjunto os nossos alunos. E isso depois que a pandemia teve seu início aí, no ano passado, em 2020, nós perdemos esse privilégio e aos poucos nós estamos tentando voltar àquilo que nós tínhamos aqui na igreja. Sejam bem-vindos os nossos alunos, aos membros da igreja, e que nesse momento nós possamos adorarmos juntos ao nosso grande Criador. Eu agradeço também ao vocal Iax pela música, eles estarão ainda se apresentando no final, e eu tenho certeza de que Deus tem usado essa juventude, esses meninos, para formar aí futuros líderes da igreja que estão atuando. Eu fiquei encantado essa semana, porque todos nós estamos nesse movimento de oração em favor do pastor Elbio. E eu cheguei no restaurante do Iax e uma aluna, então, bondosamente, me procurou perguntando informações a respeito do pastor Elbio. E ela falou assim: pastor, nós estamos orando muito pelo pastor Elbio. Mas o olhar daquela garota não era um olhar assim daqueles que a gente conversa, que pede informação e diz assim: pastor, a gente está orando. Na conversa com aquela garota, eu percebi que a pergunta dela era para realmente conhecer, saber o estado, e que ela estava realmente intercedendo em favor do nosso pastor. E eu percebi o seguinte: Senhor, querida igreja, como Deus, Ele é bondoso. E esses alunos têm feito um trabalho maravilhoso para a honra e glória de Deus. Continue acreditando que o Cedric possa, nas nova composição, novo ambiente, continuar sendo um líder na área de disciplina, mas também na área espiritual, e que Deus continue abençoando também essa instituição, que daqui a pouco nós estaremos conhecendo aí um novo diretor interno da escola. Que Deus possa trazer uma grande família para também sermos abençoados. Nós queremos convidá-los nesse momento para que você possa abrir a palavra de Deus. No capítulo 6 de Isaías. Esse texto, ele fala do chamado de Isaías. E eu não sei quantos de vocês já entenderam o chamado de Deus. Deus, ele pode chamar você para ser um cristão, para você ser membro da igreja. E Deus tem feito isso com várias pessoas. Deus tem um chamado primeiramente para que você seja um cristão, e eu poderia dizer adventista, né? E talvez alguns sintam nesse momento o chamado, talvez algumas pessoas estão aqui hoje respondendo já esse chamado. Existe também um outro chamado, que é o chamado para servir a Deus como um profeta, para servir a Deus como um apóstolo, para servir a Deus como um missionário, um médico missionário, um voluntário. E eu imagino que muitos de vocês estejam nesse momento também vivendo essa experiência de ser chamado, de ser tocado pelo Espírito Santo para responder a uma missão. De ser um pastor, de ser um médico missionário, de ser um voluntário num campo missionário, de ser um professor. Nós temos várias pessoas aqui assim. E principalmente entre os jovens, entre as alunas, os nossos alunos, os membros da igreja. E eu posso dizer para vocês que eu também fui chamado, primeiramente, para ser um cristão adventista. E eu também fui chamado para ser um pastor. E eu vou dizer uma coisa para você: o meu chamado foi traumático. Eu fiquei 10 dias em uma cama, sem poder mexer, tendo uma experiência e uma luta com Deus. E eu carrego a marca desse impacto até hoje no meu corpo. Mas esse chamado fez com que eu compreendesse e respondesse a Deus, e fizesse teologia e trabalhasse como um ministro. Mas a história do chamado de Isaías, talvez é um dos chamados do Antigo Testamento, talvez o mais dramático, o mais forte.
porque ele aconteceu em um momento histórico muito singular, bem parecido com algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia, ele começa então a descrever, e eu quero convidar você então para o primeiro verso que se encontra em Isaías capítulo 6 e o versículo 1. O texto também está projetado aí, e eu leio assim aqui na minha Bíblia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu quero inicialmente explicar para vocês a informação inicial aí desse verso. No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias não foi um rei guerreiro como Davi. Ele não foi um conquistador. Ele não liderou assim com um exército e ele foi libertando e oprimindo pessoas e ganhando espaço. Nada disso. Uzias também não foi um homem que teve as suas falhas de caráter como Davi, para o lado do sexo oposto. Uzias não foi um grande guerreiro, mas também não cometeu pecados grotescos como o de Davi. Uzias também não foi um homem assim que eu poderia dizer sábio, inteligente, um crânio, como Salomão. Mas a Bíblia e o Espírito de Profecia deixa bem claro que Uzias, ele governou com discrição. E sabe o que eu entendo como um rei que liderou com discrição? Alguém que fazia um papel muito bem feito, mas não era um grande orador, não era um grande guerreiro, não era um homem que tinha uma aparência imponente, não tinha uma sabedoria eloquente, nada disso. Mas ele fazia o seu trabalho de maneira singular e ele permaneceu 42 anos como rei. E o resumo que a Bíblia faz desse reinado de Uzias, a Bíblia diz assim, que ele era reto perante o Senhor. Esse é o resumo da vida de Uzias. Porém, Uzias, em algum momento da sua vida, o orgulho encheu o coração dele, e ele se achou muito bom. Ele entrou dentro do santuário, do templo, e ele então, que tinha atribuição como rei, ele achou que ele poderia também exercer uma outra função, que era a função de ser sacerdote. Isso não era permitido. Havia assim diz o Senhor, muito claro a respeito disso. Ele foi ungido para ser rei, mas ele não foi escolhido para ser sacerdote. Então o rei deveria governar, mas o sacerdote deveria ministrar. E um dia Uzias entrou no templo e disse, eu também vou ministrar. E quando ele entrou no templo com a intenção de ministrar, Ellen White descreve assim, que os sacerdotes tentaram impedir. Os sacerdotes bloquearam, mas Uzias, furioso, cheio de ódio, ele assumiu a posição que não era dele, dentro do templo. E no momento que ele estava sendo um arrogante, louco, desobedecendo uma voz clara de Deus, na sua testa apareceu uma mancha branca. Era hanseníase, lepra. E agora então, Uzias percebe a reprovação de Deus, ele entende muito bem o que a lepra representa dentro do contexto de Israel, que
que representa o pecado, Uzias se afasta. Mas Uzias foi um grande líder como rei. Ele tem o seu reinado, a sua liderança manchada por um pecado, como o pecado de querer desobedecer uma ordem clara de Deus. Queridos, Uzias está morto. O povo lamenta, o povo chora, mas diante da atitude de Uzias, que fez com que Uzias tomasse essa posição, quando você olha para o povo de Deus, você também percebe que o povo de Deus estava vivendo uma imoralidade, idolatria, falta de justiça social. E quando você olha internamente, o povo havia acontecido um declínio espiritual, um abandono de Deus. Esse era o maior problema naqueles dias do profeta Isaías. Isso acontecia internamente, externamente. Os inimigos estavam avançando, os assírios, mas a ameaça externa era pequena diante do grande problema espiritual que eles tinham internamente. E a palavra de Deus diz, queridos, que eles estavam vivendo agora uma crise de soberania. Porque agora o rei estava morto. O caminhar do povo estava muito longe de Deus. E eles precisavam de uma liderança que fosse espiritual, uma liderança que pudesse guiar o povo de maneira mais correta, porque as coisas que estavam acontecendo denunciavam o afastamento de Deus. E diante dessa crise, foi que o homem de Deus sai da sua casa e ele vai até o templo, e ele entra no santuário, ele vai à procura de consolo, ele vai procurar uma resposta, ele vai tentar encontrar em Deus uma solução. E diante dessa atitude de Isaías, diante dessa grande crise, ele vai ao templo. Queridos, eu não sei o que você veio buscar nessa manhã de sábado aqui. Talvez você também esteja vivendo uma grande crise na sua vida. Lá em Israel era uma crise de soberania. Talvez você esteja vivendo uma grande crise dentro de casa. Talvez você, adolescente, esteja vivendo um grande dilema com seus pais. Talvez você que está aqui me ouvindo nessa manhã, as meninas, estejam vivendo talvez um grande dilema. Qual é a faculdade? O que eu vou ser? O que eu vou estudar? Talvez as grandes escolhas da vida estão diante de vocês. Quem eu devo namorar? São crises. E diante das crises que nós estamos vivendo, Isaías tomou a decisão certa, porque ele foi ao templo encontrar a resposta. E a resposta que Isaías encontrou é maior do que aquilo que ele foi buscar. Ele esperava uma resposta de Deus, mas ele encontrou uma resposta muito mais ampla. E aquilo que Isaías viveu naquele momento, irmãos, é algo que nós também precisamos viver, porque nós precisamos ter desse encontro com Deus. Vejam que o texto diz assim, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A sua roupa enchia o templo. Eu chamo a atenção de vocês, primeiramente, para a palavra Senhor. A palavra Senhor aparece nos próximos versos, escrito em caixa, eu vou dizer assim, inicia com letra maiúscula e depois a palavra Senhor continua com letra minúscula. Se você ler o versículo 3,
você vai ver que a palavra Senhor está toda em caixa alta. E por que acontece isso? Quando a palavra Senhor está escrito em caixa alta, quer dizer que é o nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado. Moisés um dia, ele estava diante de Deus e ele perguntou: quem é que fala comigo? E Deus disse assim: eu sou. Esse é o tetragrama sagrado. Um nome que não se pronuncia, que o judeu e o escriba pegavam uma outra pena para escrever o nome de Deus. É o grande Jeová. E quando se escreve a palavra Senhor, do jeito que está escrito aí no início, é um título, e é o maior título que existe no Antigo Testamento para Deus, que é Adonai. E quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, e você se depara com o Salmo 110, o versículo 1, só vou citar para vocês. Nesse Salmo 110, o versículo 1, o texto diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Deus, Jeová, está falando com Adonai. Quem é esse Adonai? É Deus, Jeová, falando para Adonai. Quem é esse Adonai? Jesus Cristo. Então, no momento em que Isaías ele entra no templo, diante da crise que ele estava vivendo, ele descreve em poucas palavras: eu vi também o Senhor, ou ao Senhor. Ele está tendo aqui uma visão da entronização de Jesus Cristo. Ele está sendo antecipado para Isaías algo que aconteceria no futuro. Irmãos, quando nós olhamos para o plano da redenção, a maioria do mundo evangélico acha que a história do resgate terminou na cruz do Calvário. Mas nós, adventistas, e como outras poucas denominações, cremos que Deus e Jesus Cristo, existe um ministério que está sendo desenvolvido no céu, onde Jesus é nosso mediador, que está sentado ao lado do Pai, e Ele ministra. Então, Isaías está tendo uma visão, queridos, que quando eu li isso em casa, a primeira vez, eu fiquei encantado e fascinado, diante da revelação daquilo que o profeta estava recebendo. Uma revelação, ele vai ao encontro, ele vai ao templo tentando um encontro, uma resposta. E ele encontra algo, uma visão que é extraordinária, maior do que aquilo que ele estava imaginando. E a Bíblia descreve que além dessa visão de Jesus Cristo, essa visão do Adonai, as abas, as suas roupas, as suas vestes, enchiam o templo. Irmãos, vocês já viram como é que acontece uma coroação? Você consegue ver por filmes antigos as roupas que são utilizadas por essas figuras importantes diante de uma coroação? O manto que eles utilizam, uma roupa especial, porque quando um rei ele usa uma armadura, ele parece invencível. Mas quando ele coloca essa capa gigantesca, que parece um véu de noiva, que enche todo o ambiente, mostra grandeza, mostra importância, mostra santidade. E é isso que Isaías está tentando descrever para nós. No momento em que Isaías ele entra no templo, a visão que ele tem não é simplesmente eu vi o Senhor. Ele vê o Senhor em uma cerimônia de entronização, de pompa, de glória, de triunfo. Então ele fica encantado, porque aquilo que ele estava vivendo aqui na terra, experimentando, era uma crise de soberania. E ele agora começa a perceber que existe um Deus, que existe uma liderança espiritual, que nós estamos nas mãos de Deus, nós não estamos abandonados e não estamos sozinhos. Por mais difícil que sejam as crises e as escolhas,
Nós temos um Deus que é soberano, e essas roupas enchem, na realidade, esse ambiente. No versículo 2, a palavra de Deus diz assim, ó: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eu me perguntei assim, por que Deus criou aqui um anjo, e esse anjo tem várias asas, não 2? Porque você pode pensar assim, os anjos voam, então eles precisam de um par de asas. O outro par de asas seria para tampar o rosto, e o outro para tampar os pés. Quando Deus cria as suas criaturas, Ele geralmente faz com muita propriedade, mas Ele faz com economia. Entendeu? Porque, por exemplo, você vê o peixe. Deus cria os peixes com as suas nadadeiras, com as suas guelras. Deus, Ele cria as aves com as penas. Deus, Ele criou os seres humanos com os 2 pés, 2 pernas, que caminham os 2 braços. Deus, Ele cria porque nós precisamos justamente dessa quantidade de mecanismo para poder nos defender e viver. Agora eu pensei assim, mas por que Deus cria uma categoria de seres angelicais, de anjos, com 6 asas? Nós não temos muita explicação na Bíblia. Mas o que eu entendo é que esses anjos, eles estão ali diante da presença de Deus e foram criados para adorar a Deus 24 horas. Eles foram criados com essa tarefa, com esse objetivo. E às vezes nós não entendemos isso, porque quando você olha e diz assim, por que tampar os olhos? Vocês lembram da história de Moisés? Que Moisés sobe o monte Sinai, e lá em cima do monte Sinai, ele pede para ver a glória de Deus, para ver a face de Deus. E Deus olha para Moisés e diz, Moisés, você tem que ficar entre uma fenda da rocha. E eu vou passar, mas não de frente para você. Eu vou passar, mas eu estarei de costas. E quando Deus passa por aquela fenda, e Deus ainda virado, de costas para Moisés, quando Moisés desce, e as pessoas olham para Moisés, as pessoas dizem, eu não consigo olhar para você, Moisés, a gente está ficando cego. Por favor, cobre o seu rosto, Moisés. Porque a glória de Deus estava transfigurada na face de Moisés. Estão percebendo a cena que Isaías está vendo? Ele está tendo um encontro com Deus, algo sobrenatural, algo que marca a sua vida de maneira diferente. Não é um encontro qualquer. E quando Isaías vê esses anjos, e agora tentando entender por que os anjos cobrem, os anjos estão diante da presença de Deus, e eles cobrem o seu rosto diante da santidade e da grandiosidade de Deus. Seres sem pecados, queridos. E agora, por que cobre os pés? Irmãos, na minha cidade, eu cresci, assim, a minha casa fica bem no centro da cidade. Se você chegar hoje na minha cidade, é a casa, assim, uma das mais velhas. Mas é no centro. Tem uma praça gigantesca, tem a igreja católica, e aí eu fui criado ali no centro da cidade. Então, para você se deslocar dos bairros mais simples, dos morros, vamos dizer assim, e para ir para o comércio, eu tenho que passar na frente da minha casa. E a minha casa tinha um pé de castanha, gigantesco, e o meu pai botou um banco de madeira. Então, todo mundo, devido ao calor,
fazia as compras, mas quando chegava lá na frente da minha casa, parava para sentar, para descansar naquela sombra. A minha mãe conhece assim, a cidade inteira, porque é uma cidade de 40 mil habitantes. Na minha infância, algumas figuras loucas marcaram o meu imaginário. E esses dias o meu filho perguntou para mim, queria que eu contasse história. Eu contei tantas histórias, que eu falei, então tá bom, eu vou contar para você algumas histórias de alguns loucos da minha cidade. E aí me veio à mente uma senhora. E sabe como é que essa senhora, ela andava na cidade? Muito bem vestida. Ela era uma costureira de mão cheia. Ela costurava para minha mãe, para minhas irmãs. Mas na hora de caminhar pelas ruas, o sol quente, ela ia sem sapato, sem chinelo, descalço. Eu encontrei essa senhora várias vezes, numa mercearia, sem nada nos pés. Fui na casa dessa senhora, a casa impecável, mas ela descalço. Festa de casamento, aniversário, lá estava a senhora, toda arrumada, cabelo bem feito, vestido, sem nada nos pés. E aquilo me chamava a atenção, eu falei assim, eu não sei o porquê, entendeu? Não sei o porquê. Mas quando a gente olhava aquela situação, por mais que ela estivesse arrumada, irmãos, não é como as meninas, que quando você coloca um vestido e você coloca um salto alto, você ganha importância, você olha para você mesmo, você se admira, mas aquela mulher não tinha isso. Porque os nossos pés revelam para nós que nós somos criaturas e que nós somos pequenos. Entende por que os anjos, eles cobrem o rosto diante da santidade de Deus, mas cobrem também os pés, revelando que são criaturas criadas por Deus e reconhecem também a sua limitação. Porque os pés revelam justamente isso para nós. Irmãos, o que mais me chama a atenção não é a anatomia, a beleza, vamos dizer assim, dos anjos. Mas o que mais me chama a atenção é que, diante dessa manifestação gloriosa da presença de Deus, o versículo 3, ele traz a seguinte declaração: e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Veja, Senhor com caixa alta. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus Cristo, algumas vezes disse assim, eu te digo em verdade eu te digo. Ele repetia a mesma expressão 2 vezes, 3 vezes. Por que a palavra santo aqui, que é a música que os anjos estão exaltando, repete santo, 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 santo? É um superlativo, é uma maneira que a Bíblia hebraica encontrou para destacar a santidade de Deus. É uma santidade que Deus é separado, o templo é separado, a nossa vida nós devemos ser santo, mas a santidade de Deus é uma santidade que não tem comparação, é além disso. Irmãos, eu não sei quantos de vocês, mas há algum tempo atrás, quando nós estávamos reformando essa igreja, o rapaz que cuida do som do Fábio Júnior, esteve aqui na igreja, durante a semana. E ele chegou aqui na igreja para ver o sistema de som da igreja. E ele veio aqui com um Cleverton. E ele chegou ali na porta, a igreja estava sendo construída, não estava toda pronta. E quando ele entrou, ele cumprimentou, a gente conversou um pouquinho. E ele falou, posso dar uma olhada na igreja? E ele parou ali, naquela porta, e ficou olhando.
E ele não falava mais nada. Eu falei, será que ele está vendo algum defeito? Será que ele está encontrando alguma imperfeição? O teto já estava pronto, o forro. Será que ele está encontrando alguma coisa aí que eu não consegui enxergar? E ele falou para mim assim, eu já entrei em muitas igrejas, mas essa igreja aqui, ela tem uma imponência. Ela tem uma santidade. Porque ela encheu meu coração. Porque no momento que eu entrei aqui, e eu olhei esse vidro, e tinha um sol lindíssimo, eu estou vendo a grandeza de Deus. Irmãos, eu fiquei em silêncio, diante do testemunho de um homem que tem um coração secular, mas que diante do sagrado, ele ficou impactado. E ele diz assim, eu fiquei em silêncio porque eu estava orando a Deus. Porque a experiência que eu tive com Deus aqui, eu nunca tive em outro lugar. Irmãos, eu agradeci a Deus, porque as palavras daquele homem confirmam o grande presente que nós temos, que é essa igreja lindíssima. E eu estou colocando isso para vocês porque no momento em que Isaías estava diante da presença de Deus, ele reconhece a santidade de Deus, a grandeza de Deus, e que a santidade de Deus é extraordinária. Por isso que nós, adventistas, colocamos a nossa melhor roupa, por isso que nós reservamos o melhor tempo do sábado para estar aqui na igreja. Irmãos, é por isso, porque nós viemos ter um encontro com Deus. E o encontro aqui é algo extraordinário que nos revela essa grandeza. E diante disso, queridos, vejam o texto que diz assim, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu imagino o louvor que foi entoado pelos anjos, que fez com que a base, as portas, os alicerces do templo, aonde estava Isaías, tremesse. É coisa inanimada, que não tem vida, mas que diante da grandeza de Deus, revela a grandeza e a superioridade de Deus. Irmãos, que revelação que Isaías está tendo. Porque ele percebe que existe algo diferente diante daquela manifestação. E ele escuta os barulhos, né, o que é produzido nos alicerces, a voz. Quando eu vejo o coral dos adolescentes, eles louvando a Deus, queridos, enche o meu coração quando eles cantam com alegria e com vida. Quando a igreja de Deus louva a Deus e retira aquilo que está dentro de nós e colocamos em gratidão através das nossas vozes, as músicas são orações que nós elevamos ao trono da graça de Deus. Mas vejam agora o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Existe uma coisa chamada oráculo. Oráculo é a declaração da voz de Deus. E aonde estão os oráculos na Bíblia? Existem os oráculos positivos e existem os oráculos negativos. Os oráculos positivos, você vai encontrar assim, ó, bem-aventurado, oráculo positivo. Deus dizendo, você vai ser feliz. É a voz de Deus que foi escrita e transcrita pelo profeta. E agora, um oráculo negativo. Ai,
Não é o ai da injeção, né? Não é o ai quando você está sentado numa cadeira de um dentista e você diz ai, ai. Esse ai aqui, muitos tradutores hoje tentam traduzir de maneira diferente, mas não deveriam fazer, porque o ai é justamente o reconhecimento da parte de Isaías, dizendo: Senhor, eu estou perdido. A minha situação é uma situação que eu não tenho nada para oferecer. Agora vocês conseguem perceber isso? Você consegue perceber isso? Vocês vão cantar hoje, num programa maravilhoso. Mas que antes desse programa, de você estar ali na frente, de você louvar a Deus, Isaías, ele está tendo um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele reconhece que ele é limitado, que ele é pecador e que ele tem os lábios impuros. Ele poderia dizer: Senhor, os meus pés são impuros, as minhas mãos são impuras, o meu celular é impuro, mas ele não diz isso. Ele diz: os meus lábios são impuros, como também os lábios do povo, aonde eu sirvo como profeta. Sabe por quê? Porque a boca está cheia daquilo que fala o quê? A boca está cheia, fala aquilo que o coração na realidade está cheio. Reflete a grandeza, aquilo que ocupa e domina o seu coração. E aí você começa a falar. Se o seu coração estiver cheio de ódio, você vai falar isso. Se o seu coração estiver cheio de amargura, é isso que você vai falar. Se o seu coração tiver gratidão, é isso que você vai falar. Se o seu coração estiver cheio de Cristo, é isso que você vai falar. Eu não sei quais são as conversas que vocês têm dentro do quarto, quais são as piadas que vocês contam. Mas o que Deus está desafiando para nós, e também é o desafio agora de Isaías. Isaías, ele está diante de Deus e ele reconhece que ele é pecador e que o povo também está em pecado. E ele não se sente digno de ocupar o papel de ser um enviado, de ser um profeta, de ser um apóstolo, de ser alguém que poderia representar Deus. E diante disso, queridos, diante dessa indignidade, diante dessa sujeira, vamos dizer assim, na mente, no coração, esse reconhecimento de Isaías, existe a graça de Deus, existe a misericórdia de Deus. E agora, queridos, o texto diz assim: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Quando você lê a descrição, o anjo não consegue segurar essa brasa, de tão quente. Eu não sei se ele joga para outra mão, eu não sei se ele coloca um objeto. Eu sei que essa brasa, ela toca nos lábios do profeta. Você consegue sentir o cheiro de carne? Sendo tocada por essa brasa. Isaías experimentou uma dor intensa. Questão de segundos. E logo depois, ele experimentou a maravilha do poder de Deus, que é ser perdoado. Porque ao mesmo tempo que a brasa queimou, mas ela também purificou os lábios de Isaías. Ele é restaurado no momento em que ele reconhece as suas limitações, o seu pecado, e ele se prostra diante de Deus, mas ele é curado e restaurado. É isso que Deus faz com os nossos pecados, quando nós reconhecemos as nossas limitações. Todos nós somos pecadores, queridos. Pecados talvez com consequências diferentes. O problema é que às vezes nós pecamos e nós não temos a coragem de reconhecer os nossos erros. Nós não temos coragem de confessar
e aceitar a graça maravilhosa do perdão de Deus, que purifica, que restaura. Todos nós temos falhas. E nós precisamos dessa restauração. Eu fui preceptor. E o meu monitor foi o Kio. Agora vocês entendem algumas coisas, né? Vejam só. E nessa época que eu fui monitor, preceptor, tinha um aluno da escola que era um dos maiores. Ele usava uma camisa preta, escrito assim, 100% negrão. 100% negrão. E teve um rapaz, branquelão, que olhou para ele e chamou ele de negão. E eu perguntei, tu não vai fazer nada com ele, Amaral? Não, pode deixar. Amaral tirou a camisa dele e olhou para o indivíduo e falou assim, agora você vai vestir minha camisa sem lavar durante uma semana. Irmãos, essa foi assim que eu conheci o Amaral, fazendo isso. Todo mundo tinha medo do Amaral. Até eu, né? Porque se eu olhasse para ele... E um dia, eu pedi para que apagassem as luzes do residencial 10 horas. Mas eu não mandava só apagar. Eu caçava quem tinha abajur. Qualquer rabicho de luz... E eu ia do lado de fora do prédio, via qualquer luzinha, e aí pegava um monitor gigante que eu tinha, vamos comigo lá. Eu só mandava abrir o quarto e eu recolhia. E se tivesse escondido, eu caçava. E eu entrei no quarto do Amaral, não sabia que era o quarto dele. E eu peguei a abajur, levei lá para a preceptoria, botei dentro do cofre e fechei. Daqui a pouco eu só vejo o cidadão descendo a escada assim, e ele capotou naquela escada. Ele estava com um problema sério no joelho, porque ele malhava por conta própria, e para ficar forte ele comia ração de cavalo. Então ele era um estilo sorvetão. E quando ele caiu, ele não chegou no preceptorado, não falou nada comigo. Mas aquilo prejudicou ainda mais o joelho dele. Porque ele havia fraturado lá no futebol e agora complicou mais. Queridos, o Amaral passou semanas. Ele mal olhava para mim. Só que a dor do joelho foi aumentando e foi inchando. Ele não tinha contato com os pais, não tinha familiar, não tinha ninguém. E eu falei assim, eu preciso salvar esse danado. E eu fui até o quarto do Amaral, que estava me odiando, e falei assim, Amaral, entra lá no meu carro. Eu vou te levar no médico. E ele falou assim, mas para fazer o quê? Para olhar esse joelho seu. E aí eu levei no médico. O médico, conversei com o médico, expliquei que não tinha plano de saúde, não tinha nada, que era para fazer uma gentileza. O médico então buscou uma injeção com uma agulha gigante e falou assim, aqui está a solução. Provisória. O seu joelho é cirurgia, mas eu vou tirar essa dor insuportável que você não está aguentando. E o médico assim, enfiou aquela agulha gigante no joelho do Amaral. Tirou um líquido lá, não sei o que era aquilo. Depois tirou mais um, tirou mais um. E aí o Amaral me abraçou, falou assim, pastor, me perdoa. Porque eu te odiei, queria até matar tudo que tinha na tua casa, inclusive tua mulher. E eu falei assim, mas Amaral, o que que eu? Tu pegou a minha lâmpada. E eu tinha prova no outro dia, tu sabe a hora que eu acordo. Eu trabalho no curral e foi. Mas o senhor está perdoado. E eu pedi também perdão.
Queridos, eu abracei aquele homem. E nós conseguimos fechar o semestre assim de bem, sem ele aprontar, sem ele também fazer alguma malvadeza com outras pessoas. E todas as vezes que ele passava do meu lado, eu só lembrava para ele, aquela injeção foi grande, mas foi boa, né? Queridos, o que Deus fez naquele momento foi usar uma brasa. Iria produzir muita dor, mas que estaria a cura, o perdão. Diante disso, vejam só o que diz o versículo 7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. E agora o versículo próximo que diz assim, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E qual é a resposta, queridos jovens? Olhe para a sua Bíblia, olhe para a tela. Deus olha para Isaías e pergunta assim, Isaías, depois daquilo que você viu, depois daquilo que você ouviu, porque Isaías viu muita coisa, mas no momento que ele ouviu a voz de Deus, e essa voz dizia, a quem enviarei? Pela primeira vez ele escuta agora a voz de Deus. Quem é que vai? Quem é que vai ocupar o papel de pastor? Quem é que vai ser um missionário, um médico missionário? Quem é que vai ser um voluntário no campo missionário? Quem é que vai assumir essa liderança? Quem é que vai ser o profeta de Deus? Diante dessa pergunta feita por Deus, a resposta de Isaías é, eis-me aqui, envia-me, eu vou. A resposta que Isaías deu, não foi porque alguém motivou, não foi porque de repente ele achou que ele queria ser importante, falou, eu preciso ser isso, reconhecido. A resposta de Isaías é a resposta de alguém que encontrou Deus. Eu quero pedir o Christian, ele vai tocar uma música para mim. E essa música, eu estava dentro de uma igreja pequena. Christian? Eu estava em uma igreja pequena. E no momento que eu estava dentro dessa igreja, eu estava de terno, a minha mãe estava do meu lado, havia uma igreja toda em uma expectativa, mas quando eu olho lá na porta da igreja, eu vejo alguém que estava muito bem vestida, que havia se planejado para aquele momento, e que chegou antes do noivo na igreja. Ela estava plantada na igreja, esperando só que música, Christian? Eu não sei quantos de vocês, mas os meus pelos aqui se arrepiaram todo. Sabe por quê, queridos? Porque no dia que eu estava na frente de uma igreja, e essa música tocou, e eu olhei, e vi a minha esposa, com um vestido longo, toda arrumada, eu disse, é para a vida inteira. É um compromisso. É com ela que eu quero construir uma família, ter filhos. Eu falei, essa é a mulher da minha vida. Sabe o que mudou o coração de Isaías? Foi quando ele viu Deus e ouviu a voz de Deus. E aí ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Quer ser um pastor, Jorge? Olhe Deus.
Conheça Deus, contemple Deus. É a resposta dessa contemplação. Quer ser, Sofia, uma missionária, uma médica, uma enfermeira? Você precisa antes contemplar esse Deus maravilhoso. Pará está no 3º ano de teologia, aguardando já aí a expectativa do último ano para receber um chamado. E esse chamado deve ser uma resposta de uma contemplação. Aos meninos que estão aqui, que estão planejando para ser pastores, é resposta desse chamado. Cédric, eu sei que você vai para uma nova geografia. E a resposta desse chamado deve ser resultado de uma contemplação, de um homem que busca a presença de Deus. Queridos, nós iremos ouvir agora uma música do vocal Iax. E eu quero desafiar você. Se você sente o chamado de Deus, se você quer ser um missionário, quer ser um pastor, quer ser uma pastora, vamos dizer assim, quer ser um ancião, uma anciã, quer ser alguém que trabalha para Deus nas diversas áreas, pode ser na igreja local, que você também possa responder, eis-me aqui. Mas que essa resposta seja resultado de alguém que conhece o dono e o patrão dessa seara. Que você possa responder esse chamado. E se você sente esse desejo, eu gostaria de orar por você. Eu não quero convidá-lo aqui à frente, mas eu gostaria que você se ajoelhasse, se entregando a Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui para cumprir o meu dever, para cumprir o meu papel, para também ser um enviado, para ser um apóstolo, para ser um profeta de Deus em nossos dias. Atenda esse chamado, esse convite também de Deus.